Fala galerinha do canal, tudo bem com vocês? Com a gente está tudo ótimo. Então a gente está aqui, novamente para dar continuidade ao nosso estudo semanal do Livro dos Espíritos com o auxílio do Filosofia Espírita. Mas antes de começar o vídeo de hoje, peço a vocês que já vão deixando o joinha, que assistam os vídeos anteriores para conseguir acompanhar o nosso raciocínio, porque as questões estão ficando um pouquinho mais complicadas. E hoje estamos aqui com o Antônio, eu, o João e a Tatá. A pergunta hoje vai ser número 62. Vamos ver o que os espíritos têm a nos dizer e comentar um pouquinho sobre. Bora lá. Capítulo 4, Princípio Vital, Seres Orgânicos e Inorgânicos. Questão 62. Qual é a causa da animação da matéria? Os espíritos respondem: sua união com o princípio vital. Eu acho que eu vou só esclarecer a animação. Animalização. No sentido de animar, não no sentido de animal. Eu tô falando porque eu entendi errado. É por isso que eu tô falando. Mas eu vou passar a bola pro Antônio para ele explicar pra gente. No vídeo anterior, a gente entrou um pouco no assunto do que seria a energia que é responsável pela atração entre os átomos da matéria, e se ela é diferente na matéria orgânica em comparação com a inorgânica. Os espíritos respondem que não, que o cósmico universal ele dá as mesmas propriedades que ele dá para a matéria orgânica, ele vai dar para a matéria inorgânica no sentido de se conectar. Só que agora nessa questão 62, ele dá uma aprofundada um pouquinho maior e cita que, embora o que faz a matéria se juntar seja a mesma coisa na matéria orgânica e na inorgânica, a orgânica ela tem um diferencial que é o princípio vital. O princípio vital ele conecta o espírito, considerando nós seres humanos, que nós somos espíritos, ou o princípio espiritual, que é o que vai se desenvolvendo nas plantas, nos animais, nos seres mais primitivos, assim, que vai se desenvolvendo até chegar como está agora, aos poucos, um processo relativamente lento, mas é o mesmo princípio para todos, para conectar o espírito no corpo e dar com isso alguma vida para a matéria. E aí a Tatá vai no filosofia pra gente, né? Como o Antônio trouxe, eu acho que quando a gente traz um entendimento, de que Deus está em tudo, em todo lugar, a gente entende um pouco sobre essa animação, sabe? Do ser, do espírito, naquele, como a gente já trouxe, aquele gatilho do despertamento, né? Então acho que quando a gente pensa nessa possibilidade de animação mesmo, não tem outra palavra, mas nessa animação de espírito enquanto ser, enquanto a gente precisa estudar, a gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer um tanto de coisa, mas quando a gente desperta para que nada disso importa, que quando a gente estiver bem com a gente mesmo, quando a gente estiver, eu não sei se a palavra certa é em paz, mas quando a gente estiver mais sereno, né, a gente traz mais leveza para pequenas coisas no nosso falar, no nosso conversar, no nosso ouvir. Então acho que é isso, eu desenvolvi. Todo espiritualismo, principalmente a doutrina dos espíritos, nos faz entender o respeito que devemos demonstrar por tudo que existe, porque em tudo existe o traço da divindade, para que a vida ali prolifere e explanda nas belezas que os céus desejam. Nada existe por si só. Em cada coisa, em cada alma, a proteção de Deus nos faz esperar. Ele é presente em todos os instantes, inspirando-nos e protegendo-nos em todas as modificações e avanços espirituais. Então, como a Tatá falou, sobre Deus e tal, a gente tem o entendimento que no princípio vital contém também a centelha divina, ou seja, e uma propriedade que veio de Deus e está em todos nós
Isso também é uma das coisas que possibilita a animação da matéria, onde a gente passa a ter possibilidades diferentes que em outros reinos não era possível, que em outras vivências que a gente percorreu até chegar nos dias atuais não eram possíveis. E daí também a gente consegue fazer esse link que todos nós já tivemos e temos esse princípio vital em nós encarnados e tal. Então, esse princípio vital ele também está diretamente ligado com outros planetas, com outras formas de vida, está tudo diretamente ligado, porque todos nós viemos do mesmo lugar, viemos do mesmo Criador, né? E aí, Antônio? E é engraçado a gente parar para pensar que mesmo muitas coisas que são muitas vezes muito diferentes acabam utilizando da mesma propriedade, da mesma lei para funcionarem, né? Porque você pega, por exemplo, é um pouquinho difícil de eu lembrar, que faz muito tempo que eu não estudo química, mas eu estava querendo pegar para comparar algumas reações químicas que têm na natureza que seguem a mesma propriedade de outras que ocorrem no nosso planeta. Por exemplo, a sinapse cerebral, neuronal, alguma coisa assim. O processo do cérebro de funcionar, que ele utiliza da mesma propriedade que, por exemplo, uma pilha. Uma pilha, como o cérebro ele utiliza de impulsos elétricos que são formados por reações químicas que o cérebro força que aconteça uma reação semelhante à da pilha para ele enviar um certo dado e aí os neurônios eles vão repetindo essa reação em cadeia para que esse dado chegue a outra parte do cérebro para que com isso vai passando de um lugar para o outro até no fim das contas, com esses processos que são extremamente rápidos, a gente consiga, por exemplo, formular um pensamento, então o cérebro consiga, por exemplo, o Google consegue controlar esse movimento que eu estou fazendo com a mão, controlar a forma como a gente está mexendo o nosso olho, transmitir a informação da imagem que o olho recebe para o nosso cérebro, para a gente conseguir enxergar o que a gente está vendo de fato, para a gente conseguir processar. Inclusive isso é realizado em diversas áreas diferentes. Só que esse processo ele segue o mesmo princípio de algo que pode acontecer na natureza. E de algo que a gente também pode forçar a acontecer na hora que a gente monta lá a pilha, a bateria, que aí no caso da bateria é um pouquinho diferente, mas ainda é semelhante. E aí a gente consegue também, inclusive, utilizar para outras funções. É interessante de pensar nessas similaridades entre coisas tão diferentes. Que mostra meio que um padrão, né? Então, independente da matéria que for, tem uma lei que se repete sempre, né? Sim. E é interessante também ver como a criação de Deus segue as próprias leis. Porque às vezes a gente vê, por exemplo, no começo do século passado, lá em 1913, provavelmente os cientistas eles estavam confusos, irritados que alguém tinha descoberto falhas nas leis da física. No caso, Einstein tinha descoberto falhas nas leis da física que eles estavam seguindo. Só que a gente esquece que o que a gente tem como leis da física, que são as leis de funcionamento do universo, elas não são as reais leis de funcionamento do universo, são que a gente acha e entende do universo a partir do nosso estudo dos efeitos que acontecem. Porque todas as leis que a gente cria na ciência, a gente não sabe a causa, e aí com isso a gente desenvolve a lei. Que isso seria a forma mais precisa. Que esse é o conhecimento que Deus possui no funcionamento das próprias leis. Porque ele criou elas, então ele sabe a causa. E a partir dessa causa ele gera um efeito. Enquanto que para a gente conseguir entender essas coisas, a gente tem que pegar esse efeito, analisar, para a gente tentar descobrir uma possível causa. E aí testar na prática para ver se ela é de verdade. E mesmo dando certo na prática, a sua explicação não é 100% precisa. Tanto que sempre existem mistérios por aí pelo universo que a gente ainda não compreende.
Mesmo porque o universo ele é gigantesco. Não tem como a gente, pelo menos ainda, né? Não tem como a gente saber tudo, ainda mais limitados pela matéria quando encarnados. É interessante refletir sobre essas coisas. E também com uma pergunta, uma pergunta tão curta, tão simples, com uma resposta também curta e simples, consegue levar a tantas reflexões. É muito interessante, né? Então vamos ver se tem mais alguma coisa interessante em filosofia. O espírito desejoso de conhecer a si mesmo e o ambiente onde vive é aquele que está disposto a dar o primeiro passo na eternidade dos esclarecimentos espirituais e não perde tempo, no tempo que passa ao nosso favor. A matéria é a presença divina à nossa frente. Pode-se dizer que o seio da geração que transforma constantemente os próprios valores em claridades benfeitoras. Tudo na vida é fecundado. O sexo vai desde a forma unicelular até os ânimos, em uma ascensão de esplendor, dando e fazendo ambiente para que a vida se expresse nas bênçãos de Deus. O princípio vital fecunda a matéria, que vira mãe para se consubstanciar em movimento, expressando a vida com maior fulgor e mostrando totalidades de beleza em todos os seus gestos e que constantemente busca outras formas mais elevadas. O estudo das transformações já é fascinante e se torna muito mais quando nos conscientizamos desses valores em nós mesmos. O ser espiritual encarnado e desencarnado, quando começa a autoeducação no silêncio de cada dia, sem reclamar, sem discutir ou sem exigir, mesmo em detrimento de sua própria paz transitória com o espaço de tempo, acenderá uma luz no seu próprio céu interior, em conexão com a luz que sustenta e gera vidas, que lhe bafejará todo o ser, garantindo-lhe paz imperturbável no coração e no reino da consciência, mostrando-lhe que valeu a pena sofrer, lutar e confiar no trabalho empreendido por dentro, porque todo exterior passou a lhe obedecer para a conquista da felicidade que todos almejamos. Abençoemos a matéria, pois ela é nosso veículo de trabalho e de esperança. E aí? E aí? Nossa, Miramês trouxe assim, né, de uma forma bem esclarecedora que a gente está, né, em constante movimento, em constante transformação, em constante luta, em constante sofrimento, não, né, da forma pesada que a gente pode trazer, mas nessa constante luta de sobrevivência, né, eu acho que a gente pode dizer assim, para a gente não perder a esperança que a matéria e toda essa, tudo tem uma causa, né, igual a gente trouxe aqui agora, mas que nessa causa vai ter um efeito maravilhoso, que todo sofrimento, toda luta é para o nosso bem, é necessário que a gente passe por isso para a gente não só ajudar a gente, mas como ajudar outras pessoas também, outros seres, outros espíritos, tanto encarnados e desencarnados, que vão trazer a nossa... vão ajudar a gente, né, no trabalho enquanto encarnados, desencarnados. Acho que é isso, né? E também eu achei interessante que ele fala muito da importância da matéria, né? Que a gente, no Espiritismo, fala muito sobre desapegar da matéria, dos bens materiais e tudo mais. Isso aqui os Espíritos mostram pra gente a importância que a matéria tem, porque é ela que dá o suporte necessário para a gente conseguir trabalhar e evoluir juntos. E, consequentemente, a gente evoluindo, a matéria também vai evoluindo junto com a gente. Então, é importante a gente estar usando a matéria da forma correta, né? E que isso vai trazer frutos muito bons, né, pra gente. Mais alguma contribuição? É só isso mesmo. Não tem muito mais o que adicionar. Eu acho que sim, quando a gente traz, né, quando Miramês, a gente trouxe também o princípio vital, eu acho tão interessante isso, que a gente não consegue ter, sabe, na minha cabeça é como se fosse tipo uma gota, tipo, bem menor, sabe, muito menor, só que quando a gente vai analisando, tem tipo, é como se fosse, é bem esquisito a comparação, é como se fosse uma vacina, sabe, tipo, a gente não dá muita importância, mas quando a gente vai ver tem um efeito, sabe, não vou falar a palavra, mas, nossa,
Entendeu? Muito incrível. Quando falo de princípio vital, eu penso muito no nosso corpo. Tipo assim, é como se fosse uma célula da vida. Isso. Sabe? Aham. Não é Porque melhor explicar sobre a tua. essa analogia é boa, né? Melhor que a minha. É isso mesmo. É interessante porque a gente acha que tipo, não vai fazer diferença nenhuma. E, tipo, olha no que deu a diferença nenhuma, vários planetas, vários seres, sei lá. É legal. Então esse daí foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Já deixa o joinha aí para incentivar a gente a continuar gravando para vocês. Semana que vem tem mais um vídeo para vocês e esperamos contar com a audiência de vocês e até lá, né? Tchau!